Olá, seja muito bem-vindo a mais um Câmara Debate, que hoje vai tratar da prorrogação do auxílio emergencial que foi criado durante essa pandemia que deixou tantas pessoas desempregadas, mexeu com a economia, mexeu com a vida das pessoas definitivamente. Chegou, portanto, ao Congresso a medida provisória número 1000, que trata do assunto, que por um lado deixa muitas pessoas felizes com a notícia da prorrogação, mas por outro deixa muitas pessoas tristes com a notícia de que a prorrogação proposta pelo governo é da metade do valor que vinha sendo pago. Esse se tornou o grande debate, o valor, mas a gente vai tratar de outros assuntos, afinal de contas, se trata também de impactos fiscais, impactos para as contas públicas desse valor e todos os outros elementos. Para debater o assunto, a gente convidou o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Foi um dos primeiros a apresentar ali uma emenda para que o valor retorne aos R$600, que é o que está vigorando até hoje. E convidamos também o deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, ele que é o líder da bancada e foi um dos únicos a topar falar do assunto, a falar contra o aumento, porque nesse período de eleição ninguém quer falar de redução de benefícios. O deputado teve coragem, ele que nunca corre de um bom debate, está aqui conosco. Quero agradecer muitíssimo a ambos por terem aceito nosso convite. Não foi um debate fácil de montar, apesar de ser um dos assuntos mais importantes da agenda do Congresso, da agenda do país ultimamente. Vou começar então pelo deputado Camilo Capiberibe, perguntando sobre essa emenda, essa proposta de que se retorne aos R$600, e a grande questão subjacente é isso não impacta demais as contas públicas, a gente que já está caminhando aí para 1 trilhão de déficit durante esse ano? Quero saudar a Lincoln, que está mediando, o deputado Paulo Ganimi, que é líder do Partido Novo. Veja, impacto originalmente, quando o auxílio emergencial foi aprovado na Câmara, é bom lembrar que ele foi fruto da votação de uma iniciativa que foi do Congresso Nacional, foi um projeto de um deputado federal que foi aprovado, depois sancionado pelo presidente. Ele queria dar um auxílio emergencial de R$200 originalmente, importante dizer isso. Depois nós levamos, através de uma pressão política muito grande, porque sabíamos que R$200 era insuficiente para 500, finalmente o presidente entrou ali na reta final para poder se associar com aquela iniciativa e levou para 600. Custo original de 98 bilhões, nós já estamos em 5 meses em 254 bilhões. Qual é a questão? Porque realmente o custo é alto. No entanto, nós com isso reduzimos o impacto na queda do PIB do Brasil. Isso tem um impacto muito grande do ponto de vista econômico da retomada, desde que o governo federal tem um projeto para 2021. Nós estamos em 2020, o governo federal, infelizmente, nesses últimos 1 ano e 8 meses até agora, não apresentou um projeto para o país. Ele quer fazer reformas, quer cortar gasto, mas ele tem ali, na verdade, essa contradição entre, de um lado, querer cortar gasto, do outro, gostou da popularidade, quer manter. Então, assim, o impacto já vai ser grande em R$300, mas ele vai ser insuficiente para garantir a vida das pessoas até o final do ano. Eu acho que a gente já chegamos até aqui, se conseguirmos reduzir a queda do PIB, eu acho que o retorno para esse endividamento vai ser maior do que o impacto fiscal que ele vai ter. Deputado Paulo Ganimi, como foi colocado pelo deputado Camilo Capiberibe, a gente teve aí uma queda do PIB expressiva, algumas estimativas da ordem de 10%, mas comparado com alguns outros países, para citar ali Reino Unido, Índia, a queda do PIB foi o dobro, na casa dos 20%, e o auxílio emergencial, como dito, teria sido um dos motivos para a gente não ter tido um resultado muito pior. Isso não, digamos assim, sensibiliza o senhor, que a gente sabe tem uma preocupação especialmente com as contas públicas e como isso deve impactar, especialmente no mercado que acaba financiando o governo por meio da compra de títulos? Lincoln, o auxílio emergencial foi muito importante. O Novo foi favorável ao auxílio emergencial. No momento em que a população não podia ir às ruas para trabalhar, não podia ir para o seu trabalho, conseguir garantir seu sustento por conta da pandemia e até mesmo por conta de decisões do governo, e aí governo em todos os níveis, municipal, estadual e federal, que exigia que a população ficasse em casa, e eu não estou nem questionando essa definição, não. Acho que teve um momento que era realmente necessário restringir ao máximo possível
à circulação. Então, a população não conseguia fazer com que a economia rodasse. A população não conseguia garantir seu sustento por conta própria. Faz parte, é papel do governo, nesse caso, devolver para a população o dinheiro que o governo tira da população mensalmente. Lembrando que quem produz riqueza é um indivíduo, são as pessoas, são as empresas. O governo ele retira, através da cobrança de impostos e outros tributos, esse dinheiro do bolso do cidadão. Quando o governo impõe que as pessoas, de forma legítima, reforçando isso, tenham que ficar em casa e não possam trabalhar, acho que é natural que o governo devolva parte desse dinheiro para a população, principalmente para a população que mais precisa. Por isso o auxílio emergencial, por isso o auxílio também aos estados e municípios, o auxílio a algumas atividades econômicas, justamente porque a gente não tinha economia circulando naturalmente. Agora, o problema todo é que esse dinheiro, como eu falei, ele é tirado da população e é devolvido para a população. Tem uma hora que o dinheiro acaba, né? E, na verdade, a gente sabe muito bem que parte desse dinheiro ele acabou antes dele existir, porque, na verdade, a gente está se endividando, aumentando o endividamento público para garantir esse auxílio emergencial. Quando a gente aumenta o endividamento público, quem é que vai pagar essa conta? É a própria população. E boa parte, se não for a maior parte, é essa população mais pobre que vai receber o auxílio emergencial. O que seria o ideal nesse momento agora? Não estou falando inicial, que realmente o auxílio emergencial foi a melhor saída. O mundo ideal agora seria a gente conseguir enxergar dentro das categorias aquelas que voltaram a trabalhar, aquelas que não voltaram a trabalhar, aquelas que voltaram parcialmente, aquelas que voltaram um pouco mais, um pouco menos, e falar, olha, o João merece receber 600, porque ele não conseguiu voltar a trabalhar nada. A Maria merece receber 400, porque ela voltou um pouco. O Rafael, 200, porque ele voltou boa parte da atividade dele. E o André, 0, porque ele já voltou a trabalhar como um todo. Essa seria a política pública ideal agora, que a gente conseguiria talvez garantir que uma parte continuasse recebendo R$600 e uma parte que já conseguiu voltar à sua atividade econômica não recebesse nada. Só que a gente não tem esses dados, né? A gente não tem essa informação. Então a gente precisa focalizar de alguma forma. Infelizmente, a melhor forma que o governo teve é, olha, não dá para prorrogar por mais 4 meses R$600, não tem dinheiro. Se a gente fizer isso, o endividamento público vai ficar gigantesco e é essa população que vai pagar a conta depois, pagar diretamente através dos impostos que vão ter que arcar para pagar essa dívida, tirando dinheiro também de outras atividades, que vai justamente, principalmente para essa população mais pobre, e arcar indiretamente. Por quê? Porque a economia não vai retomar. Endividamento alto significa o quê? Significa também falta de credibilidade para o governo, chance de quebrar, de moratória. Com isso, aumenta juros, aumenta a dívida, tudo isso. Então, assim, no mundo ideal, você me perguntar, poxa, Paulo, como pessoa física, eu, Paulo Gustavo, não deputado, você gostaria de manter R$600? Adoraria. Sei que muita gente precisa desse dinheiro. Agora, eu como deputado, como gestor, como responsável também, direta ou indiretamente, pelo país, eu tenho que ser responsável. Eu tenho que saber que o dinheiro não nasce em árvore, não dá para imprimir moeda, como alguns defendem. Perfeito. Deputado Paulo Ganimi, obrigado. Eu vou devolver para o deputado Camilo Capiberibe, aproveitando um gancho que o senhor colocou aí, que já era objeto da minha próxima pergunta, que é a possibilidade de um escalonamento. O senhor, em boa medida, já respondeu dizendo que a gente não tem esses dados, mas a gente tem alguns dados. Não é possível trabalhar com esses dados. A gente sabe, por exemplo, que alguns segmentos da economia tiveram, surpreendentemente, um desempenho até melhor. Vou dar um exemplo aqui qualquer. O segmento de fabricação de ferramentas para que as pessoas façam as coisas em casa, por exemplo. Todo mundo em casa, muita gente foi lá, comprou, esse segmento não está conseguindo entregar de tantas vendas. Outros segmentos estão numa situação de penúria completa. Vamos dar aí o exemplo de turismo, eventos, está conseguindo se reinventar
A gente não pode trabalhar de alguma forma, e aí a pergunta do deputado Camilo Capiberibe é: o senhor vê disposição na oposição de brigar por um escalonamento, ou acha que os R$600, a lógica do não temos os dados, então vamos dar 600 para todos, deve funcionar? Olha, eu queria levantar duas questões principais sobre essa questão. Primeiro, o governo federal atribuiu, claro, ao Ministério da Cidadania, e ele estabeleceu um excesso de centralização na execução do pagamento do auxílio emergencial, que causou enorme desperdício. Nós temos aí um estudo que foi feito de 42 bilhões pagos a pessoas que não estavam dentro dos critérios, ou seja, o governo foi incompetente na hora de buscar essas pessoas. Se ele tivesse tido um pouco mais desse pensamento que ele sempre cita, né, o ministro Paulo Guedes sempre fala, menos Brasília e mais Brasil, tivesse corrido em busca do conhecimento que, por exemplo, os prefeitos têm na execução do Bolsa Família e os governos do Estado, talvez ele tivesse tido um pouco mais de descentralização, porque ele estava preocupado em melhorar a sua posição, né, nesse momento, né, de popularidade. Ele conseguiu isso, conseguiu. No custo disso foi 42 bilhões. Então, eu acho que é importante o que o deputado Paulo Ganimi fala, porque é um reconhecimento, inclusive, de uma possibilidade de mudança do patamar atual, que é 300. Né? Você já reconhece poder levar para 600 na situação em que a pessoa estiver realmente excluída ali. Agora, é claro, isso dependeria muito da capacidade do governo federal de entregar dados para que esse trabalho aí de focalização pudesse ser feito. Eu acho que todos queremos que aqueles que mais precisam é que sejam os beneficiados. A segunda questão que diz respeito justamente a um debate que nós estamos agora tentando travar, e eu acho que existe aí uma guerra de agendas, que é a reforma tributária. Né? No momento em que nós passamos a reforma da Previdência, era para que já, assim, eu fui contra, votei contra, mas sim, fui derrotado. Mas na hora da reforma tributária, nós deveríamos estar debatendo a mudança do nosso padrão de tributação, que hoje é basicamente centrado no consumo, que deveria migrar para patrimônio e para renda. Então, quando a gente fala de pagar essa conta, muitas vezes o raciocínio que é feito pelo governo, ele fala o seguinte: não, vamos cortar o direito de aposentadoria dos idosos, agora que nem o que aconteceu hoje, que ele falou assim, não, vamos cortar a BPC, não falando de deficientes e idosos em situação de pobreza extrema. Ele falou assim, vamos cortar desses aí, porque a gente vai economizar não sei quantos trilhões, é tanto trilhão no cálculo do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, que a gente fica assim, né? Parece ficção. Então, o que eu acho, sim, eu acho que a gente deve discutir de que maneira fazer chegar o recurso chegar prioritariamente àqueles que mais precisam dele, mas a gente precisa chegar à conclusão seguinte: por que nós estamos agora priorizando a reforma administrativa, se o importante é justamente a gente conseguir o recurso para pagar não apenas o auxílio emergencial, até essa conta desse endividamento, né, porque a gente paga até dezembro, mas essa dívida vai ficar para ser paga realmente no futuro. Nós não podemos permitir, como disse agora há pouco o deputado Paulo Ganimi, que essa conta seja paga pelos mais pobres. Nós temos que chamar os mais ricos, através da reforma tributária, para virem contribuir com a parte deles. Assim, eu acho que a gente consegue encontrar consenso para votar alguma coisa que seja um pouco intermediária aí. Deputado Paulo Ganimi, um argumento que tem sido trazido a essa discussão com alguma frequência é que há, por exemplo, um recurso aí, em boa medida, inesperado, que veio com a pandemia e que poderia ser usado nesse momento, que é o recurso da conta das reservas cambiais robustas, inclusive, que foram feitas ao longo dos últimos anos, iniciadas lá no governo Lula, também consolidadas no governo Dilma, e que renderam um lucro aí astronômico para o Banco Central, que muita gente tem dito, está na hora de usar esse dinheiro. O senhor concorda? É possível usar parte desse dinheiro? Ou esse colchão, esse escudo, essa proteção, que são as nossas reservas cambiais, apesar de terem dado lucro com um aumento expressivo do câmbio nesse período de pandemia, não deveria ser usado, ele deve continuar sendo um colchão, deve continuar sendo um escudo? Olha, Lincoln, eu acho que tem uma parte dessa reserva que pode sim ser utilizada. Claro, não adianta dar lucro contábil, né? Não adianta, a reserva se valorizou, você registra aquilo ali. Não, falta o dinheiro. Você precisa liquidar a parte dessa reserva para poder usar. Só que a gente tem um outro problema hoje, que é o problema orçamentário. Tá? A gente tem o teto de gastos, que tem que manter, não vejo nenhum espaço para a gente discutir, romper o teto de gastos. Então, por mais que você tenha caixa,
por mais que você tenha dinheiro, sem uma mudança da nossa estrutura de despesa, né, ou seja, na revisão do orçamento, a gente não tem como aumentar ou criar novas despesas. Por isso, a importância tão grande, entre outras coisas, da reforma administrativa. A gente tem dinheiro e gasta mal esse dinheiro. Esse dinheiro tem que ser gasto adequadamente, tanto com serviços públicos melhores, mais eficientes, né, com mérito, garantindo o incentivo correto, tanto para o gestor público, como também para o servidor público, como também para a gente garantir que esse dinheiro está sendo empregado onde deve ser empregado, em políticas públicas adequadas, e, ao mesmo tempo, com menos gasto. Então, assim, não é... Quando a gente fala de reforma administrativa, eu acho até que não é o nome ideal, eu chamaria aí de reforma do serviço público brasileiro, para garantir mais dignidade para a população, um serviço público melhor e um serviço público mais barato, mais eficiente, sobrando dinheiro também para deixar parte desse dinheiro no bolso do cidadão, e aí, inclusive, com esse link com a reforma tributária que o Camilo citou, mas também para fazer com que a gente tenha dinheiro para aquilo que é preciso, e não para ficar pagando servidor, não um bom servidor que tem que ser valorizado, servidor que trabalha, mas para pagar muita gente que às vezes está ali baseado simplesmente numa pura e simples estabilidade do serviço público, sem a necessidade daquela função. Bom, o nosso tempo está praticamente acabando, mas eu queria dar um minutinho para cada um dos senhores responder uma questão que eu acho que é importante também, e já fazendo as considerações finais. Digamos assim, uma questão econômica importante, as contas públicas, com o impacto disso sobre o nosso PIB, sobre a nossa dinâmica econômica de um modo geral, mas é também um problema de natureza política. A gente sabe que o presidente Bolsonaro, num primeiro momento, não queria o auxílio de 600, aceitou, mas depois que o auxílio de 600 rendeu dividendos políticos, foi bom para ele. Então, a oposição hoje se vê na seguinte sinuca de bico, assim, quer voltar para os 600 que defendeu historicamente, mas sabe que se o presidente conseguir vencer e ficar com os 300, ele também pode pagar o preço político dessa decisão. Ou vocês acham que dessa vez o Congresso é que vai pagar o preço político? Eu queria que vocês fizessem uma pequena análise muito rápida sobre também esse nó político que envolve o debate. Deputado Capiberibe primeiro. Olha, eu nesse ponto eu preciso reconhecer que o presidente foi habilidoso em capturar essa agenda, porque é uma agenda que não era dele, nunca foi dele, ele não queria. Tanto que, assim, o deputado agora falou o seguinte, que o auxílio emergencial ele vem para permitir que as pessoas fiquem em casa. E o presidente advogou o tempo todo que as pessoas não ficassem em casa, inclusive ele promoveu aglomerações. Então, essa é a agenda que não é do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, ele conseguiu capturar essa agenda, porque também participou na reta final, sai de 500 para 600, e hoje está surfando na popularidade. No entanto, o presidente é prisioneiro dos compromissos ali da Faria Lima, que ajudaram a eleger ele, que sustentam ele politicamente. Vamos lembrar que tem 50 pedidos de impeachment contra o presidente, mas essa expectativa de que ele vai promover reformas, que são reformas para trazer recurso, digamos, para o Estado, cortando daqueles segmentos que não são os privilegiados. Eu até defendo a reforma administrativa, mas não é essa que foi mandada pelo presidente. Uma que corte para cima, corte quem recebe acima do teto de gastos. Essa que ele mandou, essa daí eu sou completamente contrário. Se ele tivesse mandado uma justa, que fosse de cima a baixo, e sendo realmente coerente, poderia se até discutir, mas essa dele aí é mais do mesmo. Então eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele vai brigar pelos 300, porque ele não tem mais essa alternativa, e a base dele vai ter que votar nos 300, e nós vamos derrotá-lo, porque os deputados vão ficar com receio, como ficaram de vir aqui. Parabéns ao deputado pela coragem, deputado Paulo Ganimi, e vamos aprovar 600, e aí vai ser essa disputa novamente de narrativas, mas assim, o Congresso dessa vez, ele tem toda a razão, apesar dele não ficar com mérito. Deputado Paulo Ganimi, peço a sua avaliação e agrego a pergunta, o senhor acha que no final das contas vai ser 600 ou vai ser 300? Apesar da sua posição. Bom, primeiro vou convidar aqui o Camilo a assinar nossas emendas, que incluem os altos servidores, os membros de poder na reforma administrativa, que eu concordo que os membros, principalmente do judiciário, que são os que estão mais acima
do teto são muito beneficiados e deveriam estar incluídos nessa reforma. Se vai ser 300 ou 600, mais uma vez, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade fiscal, né? Os números vêm do governo. O governo está dizendo que não tem espaço fiscal e eu acredito que não tenha para ser mais do que R$ 300. O ideal, como o Camilo falou, acho que a gente concorda nesse ponto, seria um número escalonado, para o setor adequado. Porque mesmo que tenha espaço fiscal, né, você está falando o seguinte, se eu der demais, tem espaço, mas depois eu vou estar endividando e gerando dívida para o futuro. Então essa é a discussão que a gente tem que ter. Eu acho que a gente deveria fazer um escalonamento agora e reduzindo gradativamente o auxílio emergencial. Quanto à questão política, Lincoln, sinceramente, eu não estou preocupado com isso. O Novo não é nem base, nem oposição ao governo. Eu acho que a gente tem que decidir tecnicamente o que é o melhor para o país e o que é melhor para o povo brasileiro. Sendo melhor, se vai ser bom para o governo ou ruim para o governo, ou para o presidente da República, eu não me importo. Eu quero que a gente tenha uma gestão que seja boa para o Brasil e para o brasileiro. Se isso vai gerar lucros ou vai gerar prejuízo para a imagem do presidente, problema dele. Se ele consegue se beneficiar, mérito dele, parabéns. Se ele vai se prejudicar com isso, azar, é parte do jogo político. Eu quero que o Brasil avance, não custe o que está, porque tem coisa que não faz sentido também avançar, né? Mas independente de qual vai ser o impacto político para o presidente da República. Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Camilo Capiberibe, PSB do Amapá, deputado Paulo Ganimi, novo do Rio de Janeiro, líder da bancada, como disse, não foi fácil montar, né? Os deputados estão ali em período de convenção e também tem toda a sensibilidade que esse tema traz, mas os dois toparam, aceitaram conversar, aprofundar com a gente. Tenho certeza que vão, em outras oportunidades também, e principalmente no plenário, verbalizar e discutir, construir a melhor saída. Muitíssimo obrigado mais uma vez a ambos e obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelas redes sociais da Câmara dos Deputados. Até uma próxima oportunidade do Câmara Debate e acompanhe o debate, a deliberação, porque esse assunto mexe definitivamente com a sua vida, receba ou não o auxílio emergencial. Até mais.